Mas para quem não sabe, eu comecei aqui, né? No ano de 2011 para 2012 e de lá para cá, né? Eu tenho estudado a doutrina, tenho aprendido muita coisa, mas essa casa foi onde, né? Eu despertei a minha consciência, despertei o meu eu superior através, né, dos trabalhadores aqui da casa que me ensinaram muita coisa. Então, eu agradeço o convite, né, feito pelo pessoal da casa, e sempre é uma honra e uma gratidão enorme voltar aqui, né, que eu tenho tanto carinho por todos vocês. Então, meu muito obrigada, desde muito tempo, né, eu agradeço. Então, hoje, eu venho falar um pouquinho de vidas passadas, porque me colocaram à prova, né, dessa vida passada, porque normalmente a gente sabe, a gente lê no livro dos Espíritos, que as reencarnações elas servem para a gente depurar, para a gente melhorar, para a gente evoluir, né? Isso tudo a gente já sabe. Só que quando vem um problema na nossa vida, quando vem uma dor, quando vem, né, a gente, como nós somos seres inferiores ainda, né, e eu me coloco também, né, assim como nós, né, todos somos, estamos aprendendo muito, mas quando a gente tem um problema muito sério em nossas vidas, a gente tende a perder um pouco a nossa fé, né? É muito difícil a gente manter a nossa fé nas dificuldades da vida. E é nessas horas que a gente aprende a praticar o que a gente estuda aqui nos grupos de estudo, né? Mas é muito difícil. Uma coisa é você estudar e saber como funciona, vir aqui falar, né? É um pouco mais fácil. Mas você praticar é um pouco mais difícil. Então, eu tive algumas dificuldades na minha vida que eu ficava um pouco revoltada, né? Eu ficava um pouco assim, poxa, mas por que isso tudo? Será que Deus esqueceu de mim? Por que eu estou passando por tanta coisa assim? Né? Chega um momento na nossa vida que a gente perde um pouquinho a fé, às vezes se revolta contra Deus, e pela nossa falta de humildade a gente fala, por que comigo? Né? Como se nós não merecêssemos passar por isso. Mas, e aí, né, às vezes, a gente estudando a doutrina, eu considero que a doutrina é consoladora. Né? A doutrina, para mim, ela foi, né, e é um processo de aprendizagem onde traz muita consolação para mim, né? Muito alívio, porque a gente entende como são as coisas. A gente entende que as nossas dores elas têm uma justificativa. A gente entende que aquele processo que a gente está passando ele não é por acaso, que o acaso não existe. E aí a gente meio que se conforma. Mas entre se conformar e aceitar, né, existe uma diferença muito grande. É o que a gente chama de resignação. Você ser uma pessoa resiliente, né, que é passar pelas dificuldades e se manter de pé, passar pelas dificuldades e ver que isso é um resgate e entender que você precisa passar por isso, às vezes, dependendo da dor que você está passando, às vezes isso é muito difícil, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu tinha uma visão católica, eu cresci em colégio de freira, né? Estudei o ensino médio, o ensino fundamental, até ir para a faculdade eu estudei em colégio de freira. Então a minha família, ela nunca teve uma religião concreta, meus pais e minha irmã. Mas o meu colégio me forçou a ser católica. E as minhas tias eram testemunho de Jeová. Então eu chegava lá no colégio, pediam para fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu fazia o sinal da cruz perto das minhas tias, ela falava, não faça. Isso aí não pode fazer, o sinal da cruz é proibido. E aí chegava minha mãe e falava, pode fazer, não tem problema. E eu ia para a missa, porque o meu colégio era de freira, mas eu ficava totalmente perdida em que seguir, em que conhecer. E aí, um dia, né, quando eu tinha 15 anos, a minha prima, que era médium ostensiva, mas não trabalhava a mediunidade, ela teve no meu quarto, na minha cama, uma incorporação descompensada daquelas
né, que a gente conhece quando o médium não trabalha e ele é ostensivo. E eu fiquei muito assustada com aquilo, né? Eu vi aquela cena dela se debatendo, dela gritando, dela se arranhando e chamando palavrão, aquela coisa toda. E a gente tinha um amigo que era espírita, era médium, e a gente chamou esse amigo lá e ele foi fazer como se fosse um exorcismo. E hoje a gente entende que é um processo obsessivo complexo, né, que ela tinha, mas na época de 15 anos eu não entendia nada. E eu fiquei muito assustada com aquilo, né? E aí, quando o médium veio, ele incorporou uma entidade, e eu fiquei mais assustada ainda com a incorporação dele, mas aquilo foi passando e eu ali me tremendo todo. E eu falei, realmente, isso não é coisa de Deus, né? O espiritismo não é coisa de Deus, porque lá na igreja católica a gente cantava louvores, a gente comungava, aquela energia maravilhosa. E no espiritismo tinha aquela aberração que a minha prima estava passando, então eu sempre associei o espiritismo, né, com alguma coisa de ruim. Mas foi nessa casa que eu me libertei, foi nessa casa que eu tirei esse preconceito, que era um preconceito por ignorância. Eu não conhecia a doutrina, né? Não sabia o que era obsessão, não sabia que aquela entidade era uma entidade que estava fazendo bem e estava ajudando a minha prima a se recuperar do processo dela. E aí eu me libertei. Foi quando eu comecei a ver que existem outras vidas, que as vidas passadas, elas justificam muitas coisas que a gente passa aqui, né? E foi num desses grupos de estudo, né, que Selma está aqui, e Selma falou, Gisele, eu tenho um recado para você. Você quer saber? Eu falei, recado de quê? Olha, a gente estuda no Espiritismo que as nossas vidas passadas, elas, a gente não pode saber das vidas passadas, né? Por isso, existe, né, o nosso esquecimento. Porque se a gente fosse saber a vida passada, por que a gente teria então que esquecer? Né? E a gente sabe que o esquecimento ele é um propósito divino. A gente não pode saber o que a gente fez, porque imagina, né, se Gilberto fosse o meu assassino e eu vinha como amiga dele, eu não queria ser mais amiga de Gilberto, porque eu sei que ele me fez mal. Então o esquecimento, ele é da providência divina e ele é uma caridade que Deus faz conosco para que a gente possa recomeçar, sem que haja desafetos. Mas aí, em algumas situações, essa vida passada, ela é revelada. E essa minha vida passada, ela foi revelada num centro espírita, numa reunião de estudo mediúnico, através de uma médium que a gente conhece, né? Que é uma médium de confiança. E essa vida passada me veio como um alívio. Então, esse é a primeira justificativa de uma revelação de vidas passadas. A justificativa de revelar é quando existe um propósito. Se você quer saber a sua vida apenas por curiosidade, e isso é muito perigoso, fica aí atentas e atentos a esse recado que eu vou dar agora. Tem pessoas, e eu conheço várias pessoas, que fazem um curso de hipnose, fazem um curso de regressão, não são terapeutas, não são pessoas que conhecem a mente, né, como os psiquiatras, como os psicólogos conhecem, e fazem um curso de apenas alguns dias e começam a fazer regressão. Regressão de vidas passadas, na tentativa de curar alguns traumas, curar alguns males que você possa ter nessa vida que está relacionada a outras vidas. E aí eu venho fazer um alerta, cuidado com isso, né? Quando a gente faz esse tipo de regressão, a gente está mexendo em caso de marimbondo. E às vezes, a pessoa que está conduzindo esse processo, ela não tem tanta experiência assim, principalmente no processo mediúnico, no processo espiritual. Ela pode ter um conhecimento, um pouco da mente, do processo carnal, mas no processo espiritual a gente precisa tomar muito cuidado. De forma que eu já vi relatos de pessoas que fizeram regressão e pioraram a situação atual onde ela se encontra. Então, o que eu vou falar aqui agora foram revelações, primeira revelação aqui na casa e a segunda revelação numa mesa mediúnica, num centro espírita em Campina Grande, que veio justamente a reafirmar o que Selma tinha falado
na primeira comunicação que ela fez, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, da minha vida presente, da encarnação presente, e vou fazer uma ligação com o que eu fui, para vocês entenderem o que eu passo agora. Antes de entrar nessa casa aqui, né, eu me entendia como um garoto gay, né? Então eu nasci no corpo de um homem. E aí, eu tinha muitos conflitos dentro de mim. Os conflitos que eu tinha de identidade, de querer ser mulher e não poder, de querer ter uma pessoa ao meu lado e ser muito difícil, né? E a gente sabe que o Brasil hoje é o país que mais mata mulheres transexuais do mundo inteiro. É um recorde infeliz, e a violência contra esse tipo, né, de grupos do Brasil, ele é muito violento. Então eu tinha medo de ser mulher, eu tinha medo de viver, né? A violência com as minhas amigas, que também era muito grande. E eu ficava um pouco meio com raiva de querer ser mulher e não poder ser mulher, né? Pode pegar. Então eu ficava um pouco com raiva, um pouco revoltada da vida. Falei, poxa, por que Deus me fez assim? Eu não aceitava o corpo que eu tinha, né? Eu não aceitava o que eu vivia. E eu não conseguia, eu consegui como gay, consegui casar, consegui ter uma pessoa, mas como mulher eu não conseguia. Os homens olhavam para mim como objeto sexual. E o único homem que eu consegui, os dois homens que eu consegui namorar, eles falavam assim, Gisele, eu não vou te assumir para os meus amigos. Eu não vou te assumir para minha família, porque ninguém vai concordar que eu namoro uma mulher trans. E eu falei assim, poxa, mas você pode falar para sua mãe as minhas qualidades. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa estudiosa. Né? E começava a falar as minhas qualidades. E ele falava assim, não importa as suas qualidades. Você é uma mulher trans e eles não aceitam. E eu me sujeitava a esse tipo de relacionamento. Mas ficava muito triste, né? Ficava revoltada. E desde criança, o meu maior sonho é ser mãe. Mas eu nasci homem, como é que eu poderia ser mãe? Mas não interessava, eu queria ser mãe. E aí eu falava para minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, 10 anos, falava, mãe, a nossa família é muito sem graça, porque só eu e minha irmã. Quando eu crescer, eu quero ter uma família com 9 filhos. E a minha mãe olhava assim e falava, coitada, você não sabe o que você está falando. Você ter 9 filhos, você não sabe o que está falando, mas que Deus abençoe que você esteja. Que Ele te dê condições para você ter. E eu fui crescendo, queria ser mãe, não queria ser pai. E todas as dificuldades de ter um filho, né? Eu não podia ter um filho só se eu me relacionava com homens. Como é que eu ia ter? Ah, não, você pode adotar. Tentei adotar, não consegui. E aí eu queria ter um filho próprio, ter um filho biológico. E eu tentei algumas vezes ter esse filho, não conseguia de jeito nenhum, e era uma frustração minha. Então, na minha vida, eu tinha 2 frustrações. Querer ser mulher e não conseguia. 3. Querer ter um marido e não conseguia. Querer ter um filho e não conseguia. E eu ficava um pouco revoltada. Eu falei, poxa, eu não consigo ter uma família. Eu sou tão sozinha nessa vida, eu não consigo ter uma família, eu não consigo formar uma família. Nenhum homem quer formar uma família comigo. Eu não consigo ter filhos biológicos. Das vezes que eu tentei, não consegui. E quando eu consegui adotar, foi muito difícil. Então as coisas pareciam que estavam muito difíceis na minha vida e eu era uma pessoa triste, depressiva, né, com toda essa história. E aí veio a primeira revelação de Selma. Falou assim, Gisele, você foi uma mulher lindíssima. A sua beleza era estonteante, que eu estou aqui admirada e eu conseguia ver como você era, né, muito bonita. E realmente eu tive essa confirmação numa mesa mediúnica lá no centro espírita que eu participava quando eu morava em Campina Grande, que eu me mudei para lá, né? E exatamente o que Selma disse, eles disseram. Porém, a prova da beleza não é muito fácil. Quando você vem com a prova da beleza e da riqueza, eu não era rica, eu era pobre, mas eu era muito bela. E o que eu fazia com a minha beleza? Eu encantava os homens e quando eles estavam apaixonados por mim, eu mandava eles embora, falava que não quero mais nada com eles.
Mas você me prometeu uma família, você me prometeu filhos, você me prometeu, né, um amor. E eu falava, não quero mais. O meu prazer é que eles falavam para mim como você é linda, como você é perfeita, como você é deslumbrante. E eu me encantava com esses elogios. Só que quando eu enjoava deles, eu mandava eles embora. Então veja, eu abusei do direito de ser mulher. Eu abusei do direito da beleza. E aí eu venho nessa prova com todas as dificuldades de ser mulher. Para poder tirar os pelos do meu rosto, eu enfrentei 15 sessões de laser que eu quase morria e quase desmaiava de tanta dor. A dor não foi só emocional ou psicológica, a dor foi física, né? E aí, por que eu vinha com essa dor? Porque eu não respeitei o direito de ser mulher e eu abusava dos homens. Por que os homens nessa vida não queriam nada comigo? Só queriam farra, só queriam compromissos que não me levavam a sério. Porque na época eu abusei de todos os homens. E eu tive muitos homens, né? Porque eu queria a quantidade, quanto mais melhor. E desses homens que eu tive vários filhos desses homens, das relações que eu tinha com eles, porque na época que eu vivia, foi uma época de muita primitividade humana, não tinha remédios, né, anticoncepcionais, aquela coisa toda, e eu tive vários filhos. Mas eu não queria esses filhos. Eu pegava esses filhos e doava esses filhos para outras pessoas cuidarem. E aí justifica o fato de eu querer, aos 10 anos de idade, querer tantos filhos, querer 9 filhos, que eu falava para minha mãe aos 10 anos. Eu não sabia dessas histórias, né? Então, segundo abuso que eu fiz nessa encarnação, o abuso de ser mãe, né? Eu não respeitei as vidas que eu tinha. Eu abortava os filhos que eu tinha, e quando eu não conseguia abortar, eu dava os meus filhos. E aí, né, nessa vida, eu venho com uma dificuldade enorme de ser mãe. O ano passado, eu e Daniel, que é meu marido, né, depois de certo tempo eu consegui uma pessoa com quem eu me casei, né, com quem eu formei família, porque eu ressignifiquei as minhas dores, eu aceitei as minhas dores, e aí, por causa dessa mensagem que eu tive com o Selma, que eu agradeço a ela sempre, eu ressignifiquei a minha vida. Eu falei, nossa, o que eu passo não é nada pelo que eu fiz. Observe essa frase que eu acabei de falar. O que eu passo não é nada perante o que eu fiz. Se todos nós pudéssemos saber o que fizemos, nós íamos agradecer as nossas dores, porque isso aconteceu comigo. Eu tive que saber o que eu fui para eu aceitar o que eu sou. E isso, pessoal, foi um grande bálsamo na minha vida. Saber dessas vidas passadas, eu agradeço a espiritualidade, agradeço a Deus saber disso, porque a partir do momento que eu soube, em 2013, eu sou outra pessoa. Eu sou a Gisele, eu tenho a Gisele antes do Espiritismo e eu tenho a Gisele depois do Espiritismo. Eu aceitei, eu tive, né, resiliência e eu pude ver que aquilo que eu sou não é nada que eu sofri perto do que eu fiz, né? E aí eu pude mudar a minha vibração. Mudei a minha vibração, consegui um marido há 3 anos e casei, né, no papel. E comecei a construir aquela família que aos 9 anos eu pretendia construir. E aí, né, nesse momento, o ano passado, veio a oportunidade de adotar um bebê recém-nascido. E a minha felicidade foi completa. Eu tinha uma família, eu tinha um bebê. Uma mãe desesperada, uma mãe com 3 crianças, uma especial, pobre, desempregada, com uma barriga, falando, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu e Daniel, então, vamos ajudar essa mãe. E a gente faz, né? Falei com o Nando, Nando. Aí ele falou, Gisele, essas adoções geralmente são por via judicial. Mas você pode fazer um documento e ela entregar o bebê para vocês. E ela falou que queria entregar o bebê para a gente. E aí o meu maior sonho de ser mãe começou a se realizar, né? O primeiro, faltam 8. E esse bebê, então, nós acompanhamos
Dos 6 meses de gestação, nós acompanhamos essa mãe, levamos para fazer, né, ultrassom, levamos para fazer os testes todos, levamos para fazer o acompanhamento, porque ela não tinha feito nenhum, porque ela não queria esse bebê. E quando esse bebê nasce, para nossa alegria, ele vem para nossa casa e fica 4, 5 dias na nossa casa. E no 5º dia, a mãe liga desesperada para a gente, querendo o bebê de volta. A gente construiu um quarto, a gente arrumou a nossa casa, a gente passou por um processo psicológico. Eu fiz terapia para ser mãe. Finalmente eu tinha conseguido. E quando eu fui, eu entrei numa crise de ansiedade, nunca antes tido. E essa mãe pediu a criança de volta, com 5 dias na nossa casa, no nosso berço, na nossa família, né? E foi muito difícil devolver essa criança. E aí eu conversei com o Daniel falou, vamos fugir, vamos embora, eu quero essa criança, e o sonho de Daniel é ser pai também. E a gente ali estava deixando de realizar o nosso sonho. Enfim, tivemos que devolver. Mais uma dor que eu passo, mas com uma consciência, né, que essa dor foi necessária. Essa dor, ela rompeu as barreiras da maternidade que eu tinha enquanto mãe. Eu não tinha merecimento. E aí vem meu guia espiritual e fala, tudo vai passar, calma. Isso foi necessário. Então a gente vê que os meios, né, para que seja feita o nosso resgate, eles podem ser dolorosos, mas eles são necessários. Para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, perder essa criança foi necessário. E a mãe chorando, desesperada, com as mamas cheias de leite, e ela pôde amamentar o filho dela e voltou para os braços dela. E a gente então até perdeu o contato, né? Então eu estou contando essas histórias para que a gente possa refletir nas nossas dores. Se você soubesse o que você foi, você não revoltaria contra as suas dores. Então, nessa minha vida passada, que eu doei todos os meus filhos, eu tinha um grande sonho. Era ser rainha. Era ser princesa. Porque eu era pobre, porém muito bonita. E eu queria um filho do príncipe. Porque o filho do príncipe ia me fazer princesa. E aí, então, eu tinha uma amiga, vamos dizer assim, que era minha mãe, mas não minha mãe biológica, que era feiticeira. E essa mãe feiticeira, eu cheguei para ela para fazer um trabalho espiritual. E eu comecei a aprender com ela magia. Comecei a aprender com ela, né? Essa minha amiga. Comecei a aprender com ela a fazer trabalhos de acordo com os meus interesses. E eu fiz um trabalho para conseguir um filho do príncipe, né? E não é que deu certo? Eu fiquei grávida do príncipe. E essa gestação, para mim, era uma gestação mais querida do mundo. Afinal de contas, a minha filha ia ser princesa. Eu ia entrar para a monarquia, ser rica e deixar de ser pobre. E aí, o meu maior objetivo da vida eu tinha alcançado. Um filho do príncipe. Essa menina nasceu, ela era linda, né? Como eu era lindo, o príncipe era lindo. E eu, pela primeira vez na minha vida, na encarnação passada, eu soube o que é o amor de mãe. E eu tive essa menina, não dei, lógico que eu não ia dar o meu tesouro, chamava ela de meu tesouro. Ela foi crescendo, eu fui cuidando com o amor mais profundo do mundo. E aí essa menina foi crescendo, essa menina, né, foi criando laços cada vez mais fortes com ela. E era o meu troféu, era o meu tesouro. O príncipe logo rejeitou a criança, ele não quis saber da criança, porque senão ia ser um escândalo na monarquia o príncipe ter uma filha com uma plebeia, né? Mas deu toda assistência, dava comida pra gente, ia pra cidade, a gente fazia compras, ele pagava, aquela coisa toda, e as pessoas começaram a cochichar o que estava acontecendo lá na monarquia, né? E o meu objetivo era que minha filha fosse a princesa e eu pudesse entrar, né, para essa história que eu tanto queria. Esse amor foi crescendo. A cada ano que ela
fazia crescendo mais esse amor. Aos 5 anos de idade, ela some, a minha filha some. E eu procurando, gritando por ela, quando eu vejo ela desmaiada na floresta. A gente morava numa casinha bem afastada no meio do mato. E eu encontro ela morta, e quando eu vejo ela morta, morrendo na verdade, eu me desespero. E pego ela nos braços, saio correndo, vou chamar a minha mãe feiticeira para ajudar a sobreviver, não consigo encontrá-la, e ela morre nos meus braços aos 5 anos de idade. E eu fiquei desesperada, e peguei as poções mágicas que eu tinha e tomei na tentativa de um suicídio. Tentei me matar. Nisso, a minha feiticeira chega lá, né, e me encontra desmaiada e a criança morta. E ela então faz as magias dela para tentar, né, que eu não morra, e eu não morro, mas eu sofro muito. E essa dor, né, eu tive essas informações numa mesa mediúnica e tive por clarividência, e depois a minha guia espiritual veio para me contar. E toda vez que eu fecho o olho e por clarividência eu vejo a cena, eu fico em choque e começo a chorar. E eu conversei isso até com a minha terapeuta, a gente vai fazer, né, uma regressão para tentar aliviar isso. Enfim, por que eu estou falando isso da minha filha? Porque quando eu começo a frequentar a religião de Daniel, né, vem esse espírito, uma criança, falar comigo. E quando vem essa criança falar comigo, eu senti um amor gigantesco, como eu nunca tinha sentido na vida. E essa criança vem falar comigo, oi tia, e vem falar, e vem brincar comigo, aquela coisa toda. E ela vem então se aproximar perto de mim e falar que a partir daquele dia, há 3 anos atrás, ela ia trabalhar comigo com os animais, porque ela trabalha com os animais. Achei aquilo estranho, né? Mas falei, tudo bem, se é pro bem, vamos trabalhar juntos. E aí, quando foi há 1 ano atrás, ela sempre vem, quando eu estou trabalhando com os animais, ela sempre vem, ela me ajuda, eu sinto um amor muito grande por esse espírito que se apresenta como uma criança. E toda vez que ela chega perto de mim, eu fico numa felicidade enorme, de chorar de felicidade. Às vezes eu estou triste, começo a chorar, ela chega. Né? E ela me chamava de tia. Ô tia! E ela chegava perto de mim e eu sentia um amor enorme. E ficava feliz na mesma hora. E aí eu perguntando, né, para os médiuns, para o pessoal do espiritismo, falando, por que eu tenho uma conexão muito grande com esse espírito? Por que esse espírito me faz tão feliz? Por que esse espírito eu tenho um amor muito grande por ele? Não, isso aí é afinidade espiritual, energética, é assim mesmo. São espíritos de luz, porque a criança é um espírito puro, então é isso que você sente. Foi, tá bom. Quando foi há 1 ano atrás, né, eu estava lavando louça e a minha guia chega perto de mim, né, depois que eu comecei a desenvolver a mediunidade, eu tenho um contato com ela muito grande, e ela chega perto de mim e fala, você quer saber mesmo porque esse espírito, você tem um amor tão grande por esse espírito? Eu falei, queria saber por que esse espírito tem um amor tão grande. Então espere seu marido chegar, porque eu vou incorporar em você e vou contar a história. E contou toda essa história, né? E aí ela veio, esse espírito veio, ficou perto, a criança ficou perto e ela falou, você está vendo esse espírito? Ele é a sua princesa que morreu nos seus braços aos 5 anos de idade. E aí toda vez que eu falo eu me emociono. E me desculpa, né, pela emoção. Porque é um amor que eu nunca senti na vida. Né? É um amor muito grande. E que toda vez que ela chega perto de mim eu sinto o amor que ela tem por mim e eu por ela. E aí eu falei, ela foi minha filha, foi a sua filha que morreu nos seus braços, é ela que voltou para trabalhar com você. E aí esse espírito chega para mim e fala, a partir de hoje, você não é mais minha tia, você é minha mama. E pela primeira vez, vocês não sabem o que uma pessoa com 46 anos de idade, querer sempre, a vida inteira ser mãe.
e pela primeira vez ser chamada de mãe. Falou, você é minha mama. E eu me tomei por um sentimento, né, de um amor de mãe, que todo mundo fala amor de mãe, amor de mãe, amor de mãe, mas eu nunca senti amor de mãe, e naquele momento eu senti. E a partir de então ela vem e me chama, oi mama, tô aqui. E toda vez que eu tô triste, toda vez que eu tô deprimida, com muita dor, ela chega perto para me ajudar. E essa feiticeira, né, que eu comecei a fazer trabalhos, quando eu vi que funcionou a questão do príncipe, eu comecei a fazer trabalhos e utilizava animais para sacrifício, para fazer os nossos trabalhos de magia, né? E essa minha mãe era muito perversa. Muito na outra encarnação, né? Não é minha mãe, eu chamava de mãe, mas não era minha mãe. Era a minha, como se fosse a minha guia, né? E então, eu tive lá na mesa mediúnica uma visão do que a minha mãe fazia, do que essa minha feiticeira fazia. Ela fazia trabalhos de rituais de magia negra. E ela fazia rituais de tortura nas pessoas. Ela queimava com ferro quente, ela espetava com ferro, ela amarrava as pessoas para morrer. Assim como Jesus foi crucificado, ela amarrava. Ela oferecia sacrifícios de pessoas, então ela fazia muita coisa muito pesada. E aí, nessa vida, a minha mãe biológica, nessa encarnação, vem com uma doença incurável, uma doença que os médicos não sabem o que é. E há 25 anos a minha mãe sofre de dores nos nervos, de uma doença muito séria, muito grave, que deixa ela de cama com crises de dor nos nervos, quase sempre. E eu era revoltada também, porque, imagina, minha mãe com 25 anos com essa dor. Existe um remédio só que alivia as dores, mas não tira, que ela toma. Mas não existe remédio para aliviar as dores dela. E a gente foi para São Paulo, o maior especialista da dor dela. E o médico falou, a gente não pode tratar sua mãe porque a gente não sabe o que ela tem. E no nosso trabalho, no Centro Espírita, lá em Esperança, Dr. Hans falou, minha filha, tem dores que a gente não pode tirar. São dores da alma que precisam ser. E aí eu tive mais uma mensagem de que a minha mãe, nessa vida, é a feiticeira da minha vida passada, que torturava as pessoas. E como eu era cúmplice dela, como eu era a assistente dela para assuntos de magia, eu venho nessa vida com o mesmo poder de magia, só que utilizando para a luz, como eu tenho feito no nosso trabalho lá na Casa de Esperança. E a minha mãe veio resgatar as dores. E numa mesa mediúnica, eu estava muito revoltada porque minha mãe sofria muito e eu achava que aquela dor ela era demais. E aí veio um recado. A sua mãe sofre em cima de uma cama confortável. A sua mãe sofre... A sua mãe sofre com plano de saúde particular. A sua mãe sofre com dinheiro para comprar remédio. A sua mãe sofre com você tendo para cuidar dela. A sua mãe sofre com comida na mão. E o que a sua mãe fez sofrer foi muito diferente. As pessoas que morriam pela mão dela morriam pendurado no pedaço de pau, debaixo de sol, debaixo de chuva, sem comida, sem água. Morriam assim. E a sua mãe está muito confortável. Então, minha filha, aprenda que Deus é misericordioso. Pode ser a dor maior do mundo, que ela está sendo paga a prestações leves. O fardo não é maior do que você pode carregar. Só que o que acontece? Eu, como um ser primitivo em evolução, me revoltava achando que as dores que a minha mãe tinha eram muito grandes e que as dores que eu tinha eram muito grandes. Mas
a mensagem veio. E eu estou aqui hoje para ser testemunho, para que vocês também possam refletir em cima das suas dores. Para que vocês possam ter um olhar de misericórdia com as suas dores. E ter o mais importante de tudo nessa história: fé. Fé na espiritualidade, fé em Deus, fé em Jesus que nunca nos ampara, que a sua dor pode ser grande, mas ela está sendo aliviada. A sua dor pode ser grande, mas você tem assistência espiritual para te ajudar. A gente está passando as nossas dores da melhor forma possível. Vocês podem ter certeza. Vocês podem não saber, mas essa é a realidade. Vocês podem até não acreditar. É falta de fé. Então que a gente possa aumentar a nossa fé. Que a gente possa ter a certeza de que você está passando por momentos difíceis, mas que esses momentos difíceis vão passar. Que esses momentos difíceis servem para a nossa evolução. Que esses momentos difíceis servem para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E assim como eu, ter a felicidade de saber isso tudo e estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado pela atenção, muita paz.